Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 13º domingo do tempo comum. E na primeira leitura nós temos um trecho do livro da Sabedoria, no qual nos ensina que foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. O livro da Sabedoria é um livro que pertence à Bíblia grega, não pertence à Bíblia hebraica. E possui uma concepção diferente vamos dizer assim, dos judeus de língua hebraica, né? Por quê? Porque este texto tenta mostrar que a origem do mal presente no mundo não vem de Deus, e nem a origem da morte. Este texto é aceito pela Igreja Católica, por isso que na nossa Bíblia se tem o livro da Sabedoria. E o ensinamento desse texto é que Deus é criador da vida e não da morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado ou por causa desta figura que a Bíblia chama de Satanás, ou diabo, ou demônio. É uma mensagem muito pertinente. Por quê? Porque nós ainda encontramos pessoas que se dizem cristãs que acreditam que Deus mande o mal para a humanidade, o que não é verdade. Por quê? Porque o Evangelho de hoje nos mostra isso. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43, narra Jesus combatendo justamente as forças da morte. O texto está construído numa espécie de sanduíche, né? Por quê? Porque no início e no final, Jesus está preocupado em salvar a vida desta menina de 12 anos, que está à beira da morte, ou que tenha morrido. E no meio desta preocupação com a menina, Jesus, ou seja, uma mulher hemorroísa há 12 anos, toca Jesus e é curada por esta força que sai de Jesus. Sai de Jesus. Ou seja, Jesus salva a vida de uma menina de 12 anos e Jesus cura uma mulher que há 12 anos estava doente. A pergunta que se faz é: de que lado Jesus está? Jesus está do lado da vida, Jesus não está do lado da morte. Então, por isso que é errado a gente pensar que Deus mande a morte, que Deus mande a doença, que Deus mande a enfermidade para com as pessoas. Não, de jeito nenhum. Deus age justamente o contrário. É o contrário. Ele é o Senhor da vida. Ele nos mandou Jesus para ser justamente aquele que haveria de nos resgatar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa paz, abrir-nos as portas para vivermos eternamente junto dele no céu. Vale a pena resgatar aqui também a ideia de que, no tempo de Jesus, se pensava que a doença era castigo de Deus por algum pecado que houvesse cometido. Pois Jesus combate também esta ideia se colocando ao lado dos enfermos. Então, por isso que a igreja tem a pastoral da saúde, a pastoral dos enfermos. A igreja procura ser essa presença amiga e solidária junto a quem está doente. Por quê? Porque Deus está do lado dos doentes, não está do lado da doença e nem da morte. Okay? Então, mais claro do que isso, impossível. Então, no fundo, quando nós protegemos a nossa saúde, defendemos a nossa saúde, resguardamos a nossa saúde, nós estamos colaborando com Deus na preservação de nossa vida. Quando a gente não é negacionista, quando a gente não é irresponsável a tal ponto de não se vacinar em plena pandemia, né? Ou seja, nós estamos colaborando com Deus a serviço da vida e da saúde. Agora, se a gente irresponsavelmente não usa máscara, aglomera, não toma vacina, não cuida da saúde,
segundo a palavra de Deus, nós estamos colaborando com o diabo. Estamos colaborando com o vírus e não colaborando para que Deus possa proporcionar mais vida plena para as pessoas. Ok? E a segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e alguns versículos aí do capítulo 8, qual que é o contexto que está aqui atrás? Aconteceu uma situação de penúria na Igreja Mãe de Jerusalém. E a Igreja Mãe de Jerusalém era uma igreja que vinha do judaísmo, né? Cristãos vindos do judaísmo, que tinham grande dificuldade de aceitar os cristãos vindos do paganismo, que era fruto justamente do trabalho evangelizador de Paulo. Então, o que é que Paulo faz? Ao perceber esta situação de penúria das comunidades, da comunidade Mãe de Jerusalém, então ele promove em todas as igrejas fundadas por ele uma coleta a fim de ajudar a Igreja Mãe de Jerusalém. Então ele está falando aqui, como tendes tudo em abundância, procurais ser também abundantes nesta obra de generosidade. A vossa fartura supra a penúria dos pobres. Ou seja, Paulo proporciona esta coleta, esta partilha solidária para salvar a Igreja Mãe de Jerusalém, e daí se tira uma lição, ou seja, que Paulo era contrário ao acúmulo de riqueza, ou seja, se está sobrando na mesa e na casa de alguém, com certeza está faltando para muitos. Para muitos. Né? Então Paulo, olha, é interessante que ele fala, inclusive assim, não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros, o que se deseja é que haja igualdade, que cada igreja, que cada pessoa, que cada família, que cada cristão possa ter o necessário, o suficiente para poder viver de forma digna. Basta lembrar lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4. Os cristãos tinham absolutamente tudo em comum e dividiam seus bens com a alegria. A partilha dos bens era condição para ser cristão. Por isso, cristianismo e acúmulo de riqueza, cristianismo e egoísmo, cristianismo e um capitalismo sem coração que acumula bens nas mãos de pouco em detrimento da pobreza e da miséria de muitos, não combina. Por isso que o Papa Francisco profeticamente tem falado que este capitalismo não tem coração, pois é um capitalismo que mata, enriquece a poucos e mata a milhares de fome. Isso não é comunismo, isso não é marxismo, isso é palavra de Deus. Isto é Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido e aplicado numa situação concreta lá no século I, inspirado em Paulo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, neste domingo, vamos pedir ao Senhor essa graça de nós colaborarmos com Ele a serviço da vida, pois Deus nos deu a vida, a morte não vem de Deus. Então, se promovemos a saúde e a vida, estamos ao lado de Deus e não ao lado do inimigo de Deus ou do vírus. Que Ele toque também o nosso coração e nos faça sensíveis para ajudar os mais necessitados através de uma partilha dos nossos bens. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, a você, querido rádio ouvinte, internauta, que nos acompanha nas nossas redes sociais, Palavra de Redenção, quer seja no YouTube, quer seja no Spotify. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e até o próximo programa, O Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.